Você já parou para pensar que a bondade, muitas vezes celebrada como uma virtude suprema, pode ser, na verdade, uma armadilha? Os filósofos estoicos, há séculos, nos alertaram sobre os perigos de nos deixarmos levar pela bondade excessiva. Neste vídeo, você descobrirá como a bondade pode, na verdade, arruinar sua vida, e como os ensinamentos estoicos podem oferecer um caminho para o autocontrole e a verdadeira virtude. Submissão desenfreada. Ao tratar a bondade como uma virtude inquestionável e absoluta, corremos o risco de nos submetermos desenfreadamente aos desejos e demandas dos outros. Os estoicos nos alertam sobre a importância de estabelecer limites saudáveis em nossas interações interpessoais, reconhecendo que a submissão excessiva pode minar nossa autonomia e dignidade. Segundo Epicteto, um dos principais pensadores estoicos, a verdadeira liberdade reside na capacidade de exercer controle sobre nossas próprias ações e escolhas, independentemente das pressões externas. Ao nos submetermos cegamente às vontades alheias, perdemos essa liberdade essencial e nos tornamos meros instrumentos nas mãos dos outros. A submissão desenfreada também nos expõe à exploração e manipulação por parte daqueles que reconhecem nossa disposição em atender às suas necessidades sem questionar. Conforme nos ensina Sêneca, devemos ser cautelosos ao conceder poder sobre nós mesmos a outros, pois isso pode nos tornar vulneráveis a abusos e manipulações. Portanto, é crucial cultivar a capacidade de dizer não quando necessário e estabelecer limites claros em nossos relacionamentos. Isso não significa abandonar a bondade, mas sim praticá-la com discernimento e autenticidade. Ao manter nossa autonomia e integridade intactas, podemos verdadeiramente servir aos outros de maneira mais eficaz e genuína, sem comprometer nossa própria dignidade e bem-estar. Lembre-se sempre das palavras sábias dos estoicos, ou nunca permita que alguém tire vantagem de você. Encontrar o equilíbrio entre a bondade e o autorrespeito é essencial para uma vida de verdadeira virtude e realização. Perda do foco pessoal. Uma das armadilhas mais sutis da bondade excessiva é a perda do foco em nossas próprias necessidades e objetivos pessoais. Os estoicos nos ensinam que, embora seja nobre buscar o bem-estar dos outros, não podemos negligenciar nossa própria jornada de autodescoberta e autorrealização. Quando nos dedicamos exclusivamente ao serviço e à gratificação dos outros, corremos o risco de nos perdermos em um labirinto de expectativas externas, perdendo de vista nossos próprios valores e aspirações. Epicteto nos adverte que devemos nos concentrar no que está sob nosso controle e não nos deixar distrair por preocupações externas que estão além de nossa esfera de influência. A perda do foco pessoal também pode nos levar a viver uma vida de conformidade e mediocridade, em vez de buscar a excelência e a realização pessoal. Marco Aurélio nos lembra que devemos viver de acordo com nossa própria natureza e buscar constantemente o aprimoramento e o crescimento pessoal, independentemente das expectativas externas. Portanto, é essencial cultivar o equilíbrio entre o serviço aos outros e o cuidado com nós mesmos. Isso significa reservar tempo e energia para nutrir nossos próprios interesses, paixões e metas, mesmo que isso signifique dizer não a certas demandas externas. Ao fazê-lo, não apenas fortalecemos nosso senso de identidade e propósito, mas também nos tornamos capazes de oferecer uma contribuição mais autêntica e significativa para o mundo ao nosso redor. Em suma, devemos lembrar que a verdadeira bondade começa em casa, com o cuidado e a atenção dedicados a nós mesmos. Ao encontrar o equilíbrio entre a busca do bem comum e o cultivo de nossa própria autenticidade, podemos verdadeiramente florescer como seres humanos completos e compassivos, seguindo o exemplo dos grandes mestres estoicos que nos precederam. Tolerância excessiva. A tolerância excessiva, embora muitas vezes vista como uma virtude louvável, pode se tornar uma armadilha sutil que compromete nossa integridade e autenticidade. Os filósofos estoicos nos ensinam que devemos exercer discernimento em nossas interações com os outros, reconhecendo que nem todas as ações e comportamentos merecem ser tolerados sem questionamento. Quando adotamos uma postura de tolerância indiscriminada, corremos o risco de aceitar e legitimar comportamentos prejudiciais e tóxicos, tanto em nós mesmos quanto nos outros.
Epicteto nos adverte que devemos nos manter fiéis aos nossos princípios éticos e morais, mesmo quando confrontados com pressões sociais ou expectativas externas. Além disso, a tolerância excessiva pode nos impedir de estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos, expondo-nos à exploração e ao abuso por parte daqueles que reconhecem nossa disposição em tolerar o intolerável. Sêneca nos lembra que devemos ser firmes em nossa integridade e não ceder à pressão daqueles que buscam explorar nossa generosidade e benevolência. Portanto, é fundamental cultivar um senso de discernimento e assertividade em nossas interações interpessoais, reconhecendo que a tolerância não deve ser confundida com complacência ou submissão. Devemos ser capazes de reconhecer quando é apropriado confrontar e desafiar comportamentos prejudiciais, tanto em nós mesmos quanto nos outros, em nome da verdade e da justiça. Em suma, a verdadeira virtude não está em tolerar tudo indiscriminadamente, mas sim em discernir entre o certo e o errado e agir de acordo com nossos princípios mais elevados, mesmo que isso signifique enfrentar oposição ou desaprovação. Ao seguir os ensinamentos dos mestres estoicos, podemos cultivar uma forma mais autêntica e significativa de bondade, baseada no respeito mútuo e na integridade pessoal. Ressentimento oculto. O ressentimento oculto é uma das consequências mais perniciosas da bondade desequilibrada, representando uma armadilha emocional que mina nossa paz interior e prejudica nossos relacionamentos. Os filósofos estoicos nos alertam sobre os perigos de suprimir sentimentos negativos em nome da bondade aparente, pois isso pode levar a uma acumulação insalubre de emoções tóxicas. Quando nos esforçamos para ser excessivamente gentis e complacentes em face de comportamentos injustos ou prejudiciais, corremos o risco de reprimir nossas próprias emoções legítimas de raiva, frustração e decepção. Epicteto nos lembra que devemos reconhecer e expressar nossas emoções de maneira saudável e construtiva, em vez de permitir que fiquem fermentando dentro de nós. O ressentimento oculto também pode corroer lentamente nossos relacionamentos, minando a confiança e a intimidade à medida que acumulamos sentimentos de amargura e ressentimento não expressos. Sêneca nos adverte que devemos confrontar honestamente os conflitos e desentendimentos em nossos relacionamentos, em vez de deixá-los se transformar em ressentimento e rancor. Portanto, é essencial cultivar a habilidade de expressar nossas emoções de maneira assertiva e respeitosa, em vez de permitir que fiquem enterradas no fundo de nossa psique. Isso não significa cultivar o ódio ou alimentar conflitos desnecessários, mas sim reconhecer e confrontar as injustiças de forma construtiva e compassiva. Em suma, devemos lembrar que a verdadeira bondade não significa ignorar ou suprimir nossas emoções legítimas, mas sim abordá-las com coragem e compaixão. Ao confrontar honestamente nossos sentimentos de ressentimento e buscar soluções construtivas para os conflitos em nossos relacionamentos, podemos cultivar uma forma mais autêntica e saudável de bondade, baseada na honestidade e na integridade emocional. Exploração pela gratidão alheia. A exploração pela gratidão alheia é uma armadilha sutil que pode surgir quando nos deixamos levar pela busca incessante por reconhecimento e apreço dos outros. Os filósofos estoicos nos alertam sobre os perigos de buscar validação externa para nossa autoestima e valor pessoal, reconhecendo que a verdadeira gratidão não pode ser forçada ou manipulada. Quando nos esforçamos para agradar aos outros em busca de gratidão e reconhecimento, corremos o risco de nos tornarmos presas da manipulação emocional e da exploração por parte daqueles que reconhecem nossa necessidade de validação externa. Epicteto nos adverte que devemos cultivar uma fonte interna de autoestima e autovalorização, em vez de dependermos exclusivamente do apreço dos outros. Além disso, a busca incessante por gratidão alheia pode nos levar a sacrificar nossa integridade e autenticidade em nome da aceitação social e da aprovação dos outros. Sêneca nos lembra que devemos permanecer fiéis aos nossos princípios éticos e morais, mesmo que isso signifique enfrentar desaprovação ou rejeição por parte daqueles que buscam nos manipular. Portanto, é fundamental cultivar uma fonte interna de gratidão e apreciação por nossas próprias qualidades e conquistas, independentemente do reconhecimento externo que possamos receber.
Isso não significa desvalorizar a importância da gratidão e do reconhecimento dos outros, mas sim reconhecer que nossa autoestima e autovalorização não podem depender exclusivamente disso. Em suma, devemos lembrar que a verdadeira gratidão não pode ser exigida ou manipulada, mas sim cultivada a partir de um profundo sentido de apreço por nós mesmos e pelos outros. Ao reconhecer e valorizar nossa própria dignidade e autoestima, podemos nos proteger da exploração emocional e cultivar relacionamentos mais autênticos e significativos baseados no respeito mútuo e na integridade pessoal. Autoanulação emocional. A autoanulação emocional é uma armadilha que podemos cair quando buscamos incessantemente a felicidade e o bem-estar dos outros em detrimento de nossas próprias necessidades emocionais e bem-estar. Os filósofos estoicos nos advertem sobre os perigos de negar nossas próprias emoções legítimas em nome da bondade aparente, reconhecendo que a verdadeira virtude inclui o cuidado e a atenção dedicados a nós mesmos. Quando nos esforçamos para evitar conflitos e manter a harmonia externa a todo custo, corremos o risco de suprimir nossas próprias emoções e sentimentos, deixando-os sem expressão e validação. Epicteto nos adverte que devemos reconhecer e honrar nossas emoções, mesmo que isso signifique enfrentar desconforto ou conflito temporário. Além disso, a autoanulação emocional pode levar à desconexão de nossas próprias necessidades emocionais e bem-estar, resultando em um vazio interior e uma sensação de falta de significado e propósito. Sêneca nos lembra que devemos cuidar de nossa própria saúde emocional e bem-estar, pois isso nos permite sermos mais eficazes em ajudar os outros. Portanto, é fundamental cultivar a capacidade de reconhecer e expressar nossas próprias emoções de maneira autêntica e compassiva, em vez de negá-las ou ignorá-las em nome da bondade aparente. Isso não significa agir de forma egoísta ou insensível aos sentimentos dos outros, mas sim reconhecer que nossa própria saúde emocional é fundamental para nosso bem-estar e capacidade de ajudar os outros de maneira significativa. Em suma, a verdadeira bondade começa com o cuidado e a atenção dedicados a nós mesmos, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente compassivos e úteis aos outros quando estamos emocionalmente equilibrados e saudáveis. Ao cultivar uma relação mais compassiva e autêntica com nossas próprias emoções, podemos nos proteger da autoanulação emocional e cultivar relacionamentos mais genuínos e significativos uns com os outros. Perda de limites saudáveis. A perda de limites saudáveis é uma consequência perigosa da bondade desmedida, representando uma vulnerabilidade que pode resultar em exploração e abuso por parte dos outros. Os filósofos estoicos nos advertem sobre os perigos de não estabelecer limites claros em nossos relacionamentos e interações, reconhecendo que o autorrespeito e a autodeterminação são fundamentais para uma vida virtuosa e autêntica. Quando nos submetemos constantemente às vontades e demandas dos outros sem impor limites saudáveis, corremos o risco de nos tornarmos vítimas de exploração e manipulação por parte daqueles que reconhecem nossa falta de assertividade. Epicteto nos ensina que devemos ter coragem de dizer não quando necessário e de defender nossos próprios interesses e necessidades, mesmo que isso signifique enfrentar desaprovação ou conflito temporário. Além disso, a perda de limites saudáveis pode nos levar a sacrificar nossa própria integridade e bem-estar em nome da harmonia superficial e da paz externa. Sêneca nos lembra que devemos ter a coragem de defender nossos princípios e valores, mesmo que isso signifique romper com padrões de comportamento disfuncionais e prejudiciais. Portanto, é essencial cultivar a habilidade de estabelecer limites claros e assertivos em nossos relacionamentos e interações interpessoais, reconhecendo que o autorrespeito e a autodeterminação são fundamentais para uma vida de verdadeira virtude e realização. Isso não significa ser inflexível ou insensível aos sentimentos dos outros, mas sim reconhecer e defender nossos próprios direitos e necessidades de maneira compassiva e respeitosa. Em suma, devemos lembrar que a verdadeira bondade inclui o cuidado e a atenção dedicados a nós mesmos, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente úteis aos outros quando estabelecemos limites saudáveis e defendemos nossa própria integridade e bem-estar. Ao cultivar uma relação mais autêntica e compassiva com nós mesmos, podemos nos proteger da exploração e abuso e cultivar relacionamentos mais genuínos e significativos uns com os outros.
Desgaste de energia vital. O desgaste de energia vital é uma consequência insidiosa da busca incessante pela felicidade e bem-estar dos outros, em detrimento de nossas próprias necessidades e autocuidado. Os filósofos estoicos nos alertam sobre os perigos de nos esgotarmos emocionalmente a priorizarmos constantemente as necessidades alheias em detrimento das nossas. Quando nos dedicamos exclusivamente ao serviço e à gratificação dos outros, muitas vezes negligenciamos nossas próprias necessidades emocionais, físicas e espirituais, o que pode levar a um esgotamento gradual de nossa energia vital. Epicteto nos adverte que devemos cultivar um senso de equilíbrio e autorrespeito em nossas interações com os outros, reconhecendo que nossa própria saúde e bem-estar são fundamentais para uma vida virtuosa e realizada. Além disso, o desgaste de energia vital pode nos tornar mais vulneráveis a doenças físicas e mentais, à medida que sacrificamos nossa própria saúde e vitalidade em nome da bondade aparente. Sêneca nos lembra que devemos cuidar de nós mesmos como cuidamos dos outros, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente úteis e compassivos quando estamos emocionalmente equilibrados e saudáveis. Portanto, é crucial cultivar a capacidade de estabelecer limites saudáveis e praticar o autocuidado em nossas vidas diárias, reconhecendo que nossa própria saúde e bem-estar são fundamentais para nossa capacidade de servir aos outros de maneira significativa e autêntica. Isso não significa negligenciar as necessidades dos outros, mas sim reconhecer e priorizar nossas próprias necessidades como um pré-requisito para o serviço genuíno e compassivo aos outros. Em suma, devemos lembrar que a verdadeira bondade começa com o cuidado e a atenção dedicados a nós mesmos, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente úteis aos outros quando estamos emocionalmente equilibrados e saudáveis. Ao cultivar uma relação mais compassiva e autêntica conosco mesmos, podemos proteger nossa energia vital e cultivar relacionamentos mais genuínos e significativos uns com os outros. O terrível abandono espiritual. O autoabandono espiritual é uma armadilha que podemos cair quando sacrificamos nossa própria jornada de autodescoberta e crescimento espiritual em nome da busca pela felicidade e bem-estar dos outros. Os filósofos estoicos nos alertam sobre os perigos de nos perdermos em uma busca incessante pelo serviço aos outros, negligenciando nossa própria busca por significado e propósito na vida. Quando nos dedicamos exclusivamente ao serviço e à gratificação dos outros, muitas vezes sacrificamos nossa própria busca por significado e propósito na vida, deixando-nos espiritualmente vazios e desorientados. Epicteto nos adverte que devemos cultivar um senso de autenticidade e integridade espiritual em nossas vidas, reconhecendo que nossa própria jornada espiritual é fundamental para uma vida virtuosa e realizada. Além disso, o abandono espiritual pode nos tornar mais vulneráveis a crises de identidade e desespero existencial, à medida que nos afastamos de nossos próprios valores e aspirações espirituais em nome da bondade aparente. Sêneca nos lembra que devemos buscar constantemente o autoconhecimento e a autotransformação, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente úteis aos outros quando estamos conectados com nossa própria fonte de significado e propósito na vida. Portanto, é fundamental cultivar a capacidade de honrar nossa própria jornada espiritual e buscar ativamente o crescimento pessoal e a autodescoberta, reconhecendo que nossa própria busca por significado e propósito na vida é fundamental para nossa capacidade de servir aos outros de maneira significativa e autêntica. Isso não significa abandonar a busca pelo bem comum, mas sim integrá-la em nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que somente quando estamos espiritualmente plenos e autênticos podemos verdadeiramente ser uma fonte de luz e inspiração para os outros. Em suma, devemos lembrar que a verdadeira bondade começa com o cuidado e a atenção dedicados à nossa própria jornada espiritual, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente úteis aos outros quando estamos conectados com nossa própria fonte de significado e propósito na vida. Ao cultivar uma relação mais compassiva e autêntica conosco mesmos, podemos nos tornar verdadeiros agentes de transformação e luz no mundo ao nosso redor. Estagnação pessoal. A estagnação pessoal é um perigo real quando nos perdemos na busca pela bondade desmedida, negligenciando nosso próprio crescimento e desenvolvimento pessoal.
Os filósofos estoicos nos alertam sobre os perigos de nos contentarmos com uma vida de conformidade e mediocridade, em vez de buscar constantemente o aprimoramento e a evolução pessoal. Quando nos dedicamos exclusivamente ao serviço e à gratificação dos outros, muitas vezes esquecemos de investir tempo e energia em nosso próprio crescimento e autodesenvolvimento. Epicteto nos adverte que devemos cultivar uma mentalidade de constante aprendizado e melhoria, reconhecendo que a verdadeira virtude inclui o cuidado e a atenção dedicados a nosso próprio crescimento espiritual e intelectual. Além disso, a estagnação pessoal pode nos impedir de alcançar nosso pleno potencial e de realizar nossos sonhos e aspirações mais profundas na vida. Sêneca nos lembra que devemos ter coragem de desafiar a complacência e a inércia em nossas vidas, reconhecendo que só podemos alcançar verdadeira realização e satisfação pessoal quando buscamos constantemente o crescimento e a autotransformação. Portanto, é fundamental cultivar a capacidade de nos desafiarmos e sairmos de nossa zona de conforto, buscando constantemente novos desafios e oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Isso não significa abandonar a busca pelo bem comum, mas sim integrar o autoaperfeiçoamento em nossa própria jornada de serviço aos outros, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente úteis e significativos quando estamos em constante evolução e crescimento. Em suma, devemos lembrar que a verdadeira bondade começa com o cuidado e a atenção dedicados a nosso próprio crescimento e desenvolvimento pessoal, reconhecendo que só podemos ser verdadeiramente úteis aos outros quando alcançamos nosso pleno potencial e buscamos constantemente a autotransformação e a evolução pessoal. Ao cultivar uma relação mais compassiva e autêntica conosco mesmos, podemos nos tornar verdadeiros agentes de mudança e inspiração no mundo ao nosso redor. Lembre-se, meus amigos, a bondade é uma virtude, mas quando praticada de forma desequilibrada, pode se transformar em uma armadilha que mina nossa integridade, autonomia e felicidade. Seguir os ensinamentos estoicos nos ajuda a encontrar o equilíbrio entre ser gentil com os outros e preservar nossa própria dignidade e bem-estar. Seja sábio, seja prudente, e nunca se esqueça das palavras dos mestres estoicos que nos guiaram através dos séculos. Adeus, e que a sabedoria estoica ilumine seu caminho.